A última índia chegou, né, galera? Oi! Vamos agora terminar o nosso assunto sobre os povos do Brasil. Minha gente, eu não tô me sentindo uma índia dessa vez. Eu não sei o nome do desenho que Marcos gosta de assistir, que a mulher toda de vermelha e uma bolinha preta. Essa daí, ó, essa aqui tá parecendo com ela, viu? Mas não sei o nome do desenho, não. Vamos aí. Agora nós vamos falar sobre a religião dos índios, não é? Sobre a data do dia do índio e algumas curiosidades para a gente terminar o assunto. Só lembrando que, infelizmente, no nosso país existe poucas tribos, não é, ainda que continuam com todas as suas tradições. E como eu já falei na aula passada, eles têm vários rituais, várias maneiras, mas a coisa mais bonita que tem é a harmonia que o índio tem com a natureza, não é? A gente, com todo o conhecimento do mundo, né, que a gente se acha, a gente destrói o meio ambiente, os animais e tudo, e o índio não. Ele só tira da natureza aquilo que ele realmente precisa. Então, religião. Os índios brasileiros são politeístas, acreditava em vários deuses. Mas a sua maneira de relacionar-se com a religião mudou drasticamente com a influência da colonização, de orientação católica e monoteísta, né? A gente sabe, a gente já viu também que os índios foram obrigados, né, a se tornar monoteísta, acreditando em um único Deus, né? O homem branco foi vestindo o homem índio, que não era para ele estar nu com suas vestimentas, porque estava desrespeitando. Mas muitos índios continuaram escondidos, cultuando seus deuses. E os seus deuses são as forças da natureza, né? O deus da chuva, o deus do sol, né? Acreditava-se na força da natureza, na divindade de animais, de plantas e do próprio homem interagindo com todos os elementos, né? Pela tradição oral, repassavam os costumes e as orientações para os rituais de vida e de morte. Entre os rituais de vida marcantes estão as celebrações de passagem, que marca a transição para a vida adulta, não é? Eles têm todo um ritual. Tem uma tribo, minha gente, que eu assisto Richard, aquele cara aventureiro. E ele foi um ritual de passagem que o menino tem dos 11 a 12 anos de idade nessa tribo, e nesse ritual, para ele se tornar um homem, um guerreiro forte, ele coloca a mão em umas luvas cheias de formiga, minha gente. Tem umas formigas, parece formiga de roça, é desse tamanho, certo? E eles têm que dançar, bater palmas, não é? Dançando, cantando e as formigas picando. E eles não podem reclamar, não podem chorar, não podem fazer cara feia. Richard foi fazer esse ritual. Cara, o homem não aguentou os 10 minutos que os meninos aguentaram, sem reclamar. Lógico, quando saíram, foram tratar as mãos com ervas e tal. Richard foi direto para o hospital tomar morfina, porque eles queriam uma dor tão insuportável que não aguentou. Cara, imagina aí, os meninos, para se tornar excelentes guerreiros, têm que aprender a lidar com a dor. Olha que interessante. Como também tem um ritual, uma tradição indígena, né, da maior parte das tribos, quando a menina menstrua pela primeira vez, né, a primeira menarca, ela já está preparada para casar. Então ela fica isolada numa oca, ela não sai de jeito nenhum. Onde tem tribo que é 15 dias, tem tribo que é um mês, é onde só quem vai ter contato com ela é a mãe dela. Vai levar comida, tá? vai pentear ela, vai ajeitar ela, e ela já sai da oca para casar. Já tem um guerreiro com quem ela vai casar, né? Então ela já sai da oca, ela já no ritual, ela deixou de ser menina, se tornou mulher, e ela já sai diretamente para o casamento. Como também tem os rituais da morte, né? Os índios, onde eles tinham todo aquele ritual, toda a comunidade indígena está ali celebrando a morte, que para eles não é uma coisa ruim, é uma passagem para um lugar melhor, não é? Então são vários rituais. Tem um ritual, minha gente, que eu gosto muito de falar, de uma tribo indígena aqui, que a gente acha um absurdo, é um ritual deles. Quando nasce, né, gêmeos ou criança com deficiência física, faltando um bracinho, um dedinho, tal, aquela que tem um lábio abertinho, tal, ou nasce com deficiência psicológica, tipo, né, síndrome de Down e tal, eles sacrificam a criança até 1 ano de idade, quando eles notam alguma coisa de errado. Tia, é um absurdo, pra gente é.
Eles cavam a cova, enterram a criança viva e esperam ela morrer. A gente acha isso um absurdo, mas é a maneira deles, das crenças dele. Teve uma índia, numa tribo no Brasil, isso foi em 2006, que a filha dela nasceu com síndrome de Down. E quando eles notaram que a criança não era, né, normal, igual os outros índios, eles obrigaram a mãe a cavar com a própria mão a cova e enterrar a criança. Ela enterrou. Quando ela viu a criança morrendo sufocada, ela não suportou. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi expulsa da tribo. Porque se aquela criança ficasse lá, os deuses iriam castigar toda a tribo. Não é como eles acreditavam. Então ali era um sacrifício. A gente acha isso um absurdo, lógico, mas para eles é uma tradição. Então, a característica comum dos povos indígenas brasileiros no que tange a religião é o xamanismo. É o xamã o responsável pela condução dos rituais. Entre os povos tupi-guarani, o xamã é denominado de pajé. Ele é o chefe, ele é o ritual. Geralmente é o homem mais velho. Algumas tribos têm mulheres, certo? Mas a maioria são do sexo masculino, os pajés. A pessoa que lidar com as conexões entre seres, a natureza, humanos e vivos e mortos, é o pajé, né? É o mais velho, é o líder. Os portugueses encontraram uma tribo aqui no Brasil que eles praticam a antropofagia, certo? Vocês estão achando um absurdo, né? A imagem aí, espetinho de humano. Mas nós vamos entender, ela é um ritual. Certo? A antropofagia, como muitos chamam canibalismo, não era porque os índios não tinham carne friboi que eles queriam comer pessoas, não. Nós vamos entender, e é questão de prova na certa, viu? Quando os índios necessitavam de novos campos de caça, em virtude da escassez de animais, ou quando desejavam terras mais férteis, valiam-se da guerra. Então, acontecia guerra entre uma tribo e a outra. Desenvolvia-se assim, geração após geração, o ideal guerreiro de masculinidade, coragem e força. Era uma honra o índio morrer guerreando, né? Aquele cara que caçava mais, que guerreava mais, que se destacava, ele era o guerreiro que toda índia queria casar com ele, né, Alicia? A antropofagia entre os índios não era provocada pela ausência de alimentos, como eu falei, porque eles não tinham carne, eles não tinham carne friboi, eles queriam comer carne. Não, vamos entender o ritual. Os índios devoravam seus semelhantes por dois motivos: vingança e culto aos antepassados. Eu costumo mais falar, e eu cobro mais na prova, que a antropofagia era um ritual. Quando eles capturavam um guerreiro de outra tribo, eles acreditavam que, comendo a carne daquele guerreiro, eles iriam adquirir a força, a inteligência, a coragem. Então a carne, eles matavam o guerreiro e a carne era dividida para todos na tribo para também adquirir isso. Certo? Então, se eu botar na prova, explique o que é antropofagia ou o que é antropofagia, consumo de carne humana, pois eles acreditavam que iria adquirir a força, a inteligência daquele guerreiro. Em algumas tribos, devorava-se também os próprios membros das tribos que faleciam de morte natural. Acreditava que desta forma assimilaria as virtudes do parente falecido, virtudes, força, coragem, bravura, inteligência, certo? Diferente do canibalismo, que visa apenas a alimentação com carne humana, os rituais antropofágicos seguiam uma organização bastante específica. O sacrifício não era imediatamente devorado. O sacrificado não era imediatamente devorado, mas convivia com o grupo, adquirindo seus hábitos, muitas vezes podendo até se casar com o indígena do grupo. O sacrifício era admirado por seus oponentes, que acreditavam poder absorver a qualidade deles. Na realidade, eles engordavam um pouquinho a pessoa, né, como a gente vê nos filmes, para poder adquirir as virtudes, né, a inteligência e a bravura. Vou falar sobre a origem da história do Dia do Índio, né? Dia do Índio, que todo mundo vai para casa quando é pequenininho, pintado, com uma peninha e tal, tem uma origem e no Brasil também. Em 19 de abril de 1940, foi idealizado o primeiro congresso, né, falando errado, indigenista anti-americano, no município de Catsuara, no estado de Michoacán, no México. A gente sabe que o México eles têm muitas tradições indígenas. Assim, para celebrar este acontecimento, o dia 19 de abril foi a data
escolhida durante o governo de Getúlio Vargas através do decreto, não é? No Brasil, o dia 19 de março, né, foi escolhido para homenagear os primeiros nativos do nosso país. Diversas autoridades governamentais e vários líderes indígenas estavam presentes no Congresso. Durante o evento, foi criado o Instituto Indígena Interamericano, com sede no México, que atua colaborando na coordenação das políticas indígenas na América. A gente sabe que os índios, né, principalmente com a Constituição de 1988, eles ganharam muitos direitos. Aqui está mostrando uma foto, né? Infelizmente, muitos índios adquiriram os hábitos do homem branco. Algumas curiosidades sobre os índios. A região amazônica é a única no mundo que possui grupos indígenas ainda desconhecidos e isolados do resto do mundo. Por exemplo, o Fantástico uma vez tentou fazer uma matéria com uma dessas tribos que não tem contato nenhum com o homem branco, né? E eles foram num mini avião, mini motor, como se chama. Cara, eu acho que eles pensavam, foi o que o repórter falou, que era um pássaro gigante. Porque eles saíram jogando flecha, né? Só conseguiu filmar eles jogando flecha. Eles não conseguiram ter contato nenhum com o homem branco. Na verdade, o termo índio foi um erro histórico, né? Quando os navegadores chegaram às Américas, eles achavam que tinham dado a volta ao mundo e chegado à Índia. Por isso, batizaram aquele povo de índio, não é? Mas são nativos, ameríndios. O Parque de Xingu é uma das maiores terras destinadas aos indígenas de toda a América Latina. Lá vive hoje 4.000 índios de 15 tribos diferentes. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, foi criada em 1964 e é um órgão federal que tem como objetivo cuidar dos direitos dos índios como ter terras para viver e preservação de sua cultura. Em 2004, foram realizados os Jogos Indígenas do Pará. Cerca de 500 índios participaram de competições de arco e flecha, cabo de guerra, arremesso, lutas, nado, canoagem, corridas de tora é com madeira, viu? Maratona e atletismo, muito interessante, valorizando também as habilidades indígenas, né? Os índios só foram considerados seres humanos depois de um decreto do Papa Paulo III em 1537. Antes disso, eles eram escravizados e tratados que nem animais pelos colonizadores, infelizmente, né? Estima-se que o Brasil ainda existe 55 grupos indígenas totalmente isolados na reserva amazônica. Nem mesmo a FUNAI tem contato com esses grupos, graças a Deus. Alguns índios brasileiros têm como prato favorito a carne de macaco. Quanto mais novo o animal, mais macia a carne. Até mesmo o cérebro é aproveitado para ser comido com molho ou pão, né? Então, nossa parte dos índios, ameríndios, nativos acabou. Minha Índia vai deixar vocês até a próxima aula, minha normal. Um cheiro!